Se você se identificou com esse assunto, fica comigo até o fim, porque o que vamos falar aqui pode desmontar a forma como você enxerga a si mesmo e as suas relações. Algumas mentes nasceram para o silêncio. A ciência só agora entende por quê. Tem gente que vive dizendo que não encontra ninguém confiável, que a amizade de verdade acabou, que o mundo anda frio demais. Mas por trás dessa queixa recorrente mora algo que quase ninguém tem coragem de encarar. A ausência de vínculos profundos pode não ser resultado de um azar emocional. Pode ser uma forma muito bem articulada de proteção contra tudo que ameaça tocar o que está escondido. Freud jamais veria isso como um acaso social. Ele enxergaria um recalque afetivo, um arranjo psíquico sofisticado para manter a dor a uma distância segura. Porque ter amigos de verdade não é só ter com quem rir, é também se abrir, se mostrar, se permitir. E isso para muita gente é insuportável. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o like. Ajude nosso canal a bater a meta de 10 mil seguidores até o mês que vem. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos, pois tem gente demais se perdendo em dores que não sabem nem nomear. Esse vídeo pode abrir um caminho, ou pelo menos servir de consolo. Vamos em frente. A solidão não é sempre uma consequência. Às vezes é um plano inconsciente, mas bastante eficiente de evitar aquilo que mais ameaça a estabilidade emocional. A entrega. Tem gente que diz que não gosta de grupos, que se sente melhor sozinha, que prefere o próprio mundo, e pode até ser verdade em parte. Mas há casos em que esse gostar é só o disfarce de um medo antigo. Medo de não ser aceito. Medo de ser invadido. Medo de confiar e depois ser deixado. Então se evita. Se afasta. Se convence de que ninguém vale a pena. E se constrói um cotidiano silenciosamente isolado. Socialmente aceitável, mas emocionalmente estéril. Só que o psíquico cobra. E cobra alto. Em sintomas, em crises, em fantasias de rejeição. Em narrativas repetidas que tentam justificar o vazio. A pergunta real é outra. Será que você está mesmo só porque quer? Ou será que já não consegue mais querer o que um dia desejou? Ninguém nasce sabendo como confiar. A confiança não é um instinto. É uma construção. E como toda construção, depende de terreno, de material e de experiências anteriores. Quando Freud fala de relação, ele fala de ensaio, de repetições, de um corpo e uma mente que testam desde o início da vida até onde podem ir sem serem esmagados. E quando esses testes falham, mesmo que de forma sutil, algo dentro da psique aprende a se retrair. Pessoas que cresceram em ambientes emocionalmente instáveis, imprevisíveis ou negligentes, não desenvolveram apenas traumas visíveis. Desenvolveram sistemas de defesa. E um dos mais cruéis é o distanciamento afetivo. Aquela postura fria, racionalizada, quase sempre elogiada como independência. Quando na verdade é só medo bem disfarçado. Medo de se apegar. Medo de depender. Medo de ser visto. Essas pessoas muitas vezes não estão solitárias por falta de oportunidade. Estão por fidelidade a um passado que ensinou que é melhor não precisar de ninguém. Porque quem não precisa não sofre. Ou pelo menos é isso que a mente tenta acreditar. Freud chamaria isso de economia libidinal. O investimento afetivo é contido. A energia que poderia ser dirigida para os outros é redirecionada para o próprio eu, ou para metas que não envolvem risco emocional. A carreira, a estética, o desempenho, tudo aquilo que dá sensação de controle. Mas vínculos reais exigem o oposto. Vulnerabilidade. Então se evita o contato profundo com os outros, não por desprezo, mas por precaução. E o resultado é uma solidão que dói, mas também protege. Uma ausência de amigos que causa tristeza, mas também alívio. Porque enquanto ninguém entra, nada de ruim acontece. Só que também, nada de bom acontece. Você já parou para pensar como você reage quando alguém se aproxima demais? Quando um vínculo começa a parecer real? Você se abre ou dá um jeito de interromper? Pessoas que vivem muito tempo sem amigos geralmente constroem argumentos sólidos para justificar esse vazio. Dizem que o mundo está raso, que as pessoas não têm mais profundidade, que ninguém ouve de verdade. E talvez isso até tenha um fundo de verdade. Mas o problema é quando essa explicação vira armadura, quando vira escudo, quando se transforma em uma certeza tão rígida que nenhuma relação consegue mais atravessar. E é aqui que a psicanálise entra com sua lupa. Porque para Freud o sintoma não está só na dor. Ele está também naquilo que se repete. E uma vida inteira marcada por relações frágeis, vínculos que não duram e afetos que nunca aprofundam. Não é acaso, é padrão. E todo padrão tem raiz. Gente que não tem amigos pode estar encenando, sem perceber, um roteiro antigo. Um roteiro onde confiar foi perigoso. Onde depender foi sinônimo de humilhação.
Onde se abrir terminou em abandono. E aí o inconsciente faz seu trabalho. Ele protege, mas protege tanto que sufoca, e isso é o mais cruel do processo. Porque quem vive assim passa a confundir autopreservação com autenticidade. Começa a acreditar que não gostar de gente é uma característica pessoal e não um trauma relacional. Começa a se orgulhar da própria frieza como se fosse sinônimo de maturidade. E pior, se torna intolerante com qualquer tentativa de proximidade verdadeira. Respira fundo agora. Se isso já fez você repensar algo, deixa aqui nos comentários. Eu leio tudo. E talvez você ajude alguém que está passando pela mesma coisa. A ausência de amigos pode ser o sintoma visível de um vazio muito mais profundo. Um vazio que foi ocupado durante anos por justificativas convincentes. Mas justificativa não preenche. Só mascara. Talvez você nunca tenha sido realmente ensinado a se vincular. Talvez seus primeiros modelos de afeto tenham sido distorcidos, instáveis, carregados de dor ou indiferença. E talvez por isso você tenha se protegido. E se proteger foi importante. Mas chegou o momento de perguntar: essa proteção ainda é necessária? Ou virou prisão? Porque tem gente que se protege tanto que já não sabe mais viver sem armadura. Que repele qualquer possibilidade de laço antes mesmo de testar se aquilo tem valor. Que sabota amizades nascendo porque no fundo acredita que vai acabar como sempre, em frustração. Mas o mais trágico é que esse como sempre muitas vezes nem aconteceu. É só um reflexo de uma história que a mente contou tantas vezes que virou verdade. E que agora impede qualquer tentativa diferente. Já pensou se sua solidão não é destino, mas repetição? Já pensou se a pessoa que mais te isola é você mesmo? Não é simples admitir que o maior responsável por nossas dificuldades de vínculo somos nós mesmos. Freud foi claro em seu diagnóstico do ser humano. Nós repetimos. Repetimos padrões, afetos, defesas, medos e sintomas. E fazemos isso não por burrice, nem por escolha consciente, mas porque o inconsciente tem suas leis. Ele nos conduz como se fosse um roteirista invisível, sempre empurrando nossas decisões para um desfecho conhecido. Familiar. Mesmo que seja um desfecho trágico. E se o seu desfecho conhecido for a rejeição? Pessoas que não têm amigos geralmente não estão apenas sem companhia, estão também sem espelho. Porque o outro, especialmente o outro íntimo, tem a função de devolver quem somos com mais nitidez do que um espelho comum. E isso pode ser insuportável para quem passou a vida inteira se protegendo da própria imagem. Porque se permitir ser visto pelo outro é uma das formas mais intensas de exposição emocional. E para quem carrega uma imagem interna marcada por vergonha, insegurança ou inadequação, isso é insuportável. É mais fácil se afastar. É mais fácil ser solitário. É mais fácil dizer que prefere o próprio mundo. Freud chamou isso de compulsão à repetição. Um mecanismo de defesa que nos leva a recriar, em novas situações, experiências emocionais antigas não resolvidas. E aqui está o ponto central. A mente não repete porque quer reviver o sofrimento. Ela repete porque quer tentar inconscientemente dominar o que um dia foi incontrolável. Quer encenar de novo, mas dessa vez com outro final. Só que a cada nova tentativa, a cena se repete igual, porque o roteiro interno continua o mesmo. Agora imagina o seguinte: você se aproxima de alguém. Sente simpatia, talvez até admiração, mas em algum ponto começa a sentir desconforto. Pequeno, quase imperceptível. Um incômodo com a disponibilidade do outro. Uma suspeita em relação à atenção que você recebe. Uma irritação silenciosa com a presença constante. E então você recua, se afasta, ou simplesmente deixa morrer. E depois diz para si mesmo que não era tão bom assim, que não valia a pena, que o outro era estranho. Mas e se o estranho for você? Essa recusa do outro pode ser só o eco de uma recusa interna. Pessoas que não desenvolveram uma base segura de autoestima tendem a se sentir deslocadas, mesmo quando são bem-vindas. Tendem a estranhar o acolhimento, a duvidar do afeto, a interpretar a aproximação como ameaça, porque cresceram em ambientes onde a presença do outro não era confiável, onde carinho vinha com cobrança, onde atenção vinha com chantagem, onde afeto vinha com violência. O resultado é uma mente que reage com medo ao toque emocional, que se defende antes mesmo de ser atacada, que prefere a ausência a arriscar o abandono. E essa defesa se torna estilo de vida, postura existencial, filosofia de distanciamento. Mas no fundo, é só pânico não nomeado. Já se perguntou quantas relações você afastou antes de darem certo? Já percebeu como você reage quando alguém insiste em se aproximar? O problema de não ter amigos não é só a solidão, é a rigidez. É viver numa bolha emocional onde nenhuma outra perspectiva entra, onde só há eco, onde as certezas não são desafiadas. E isso é perigoso, porque nos tornamos prisioneiros das próprias narrativas. Nos convencemos de que ninguém entende, que ninguém merece, que ninguém importa.
E isso não é sabedoria, é trauma organizado. Freud dizia que o eu não é senhor em sua própria casa. Que dentro de cada um de nós há forças que sabotam, resistem, criam sintomas e se escondem atrás de argumentos convincentes. E talvez uma dessas forças esteja agora mesmo fazendo você justificar sua solidão, dizendo que é melhor assim, que é mais leve, mais seguro, mais tranquilo. Mas será que é mesmo? Ou você apenas se acostumou com o vazio? E o pior é que o corpo sente, a alma cobra, o inconsciente grita, porque somos feitos para o vínculo. Não como dependência infantil, mas como experiência de espelhamento. Sem o outro, algo em nós começa a definhar. A percepção de identidade fica turva. As emoções se embaralham. A sanidade escorrega. A vida perde contorno. E nesse ponto, não ter amigos deixa de ser uma escolha e se torna um sintoma grave. Um sintoma de que algo dentro parou de tentar. De que o medo venceu. De que o afeto perdeu a batalha para a defesa. Talvez você ache que está no controle. Que escolheu estar só. Mas controle demais também é sintoma. Porque onde há vida, há risco. E o afeto é sempre um risco. Agora se pergunta com honestidade: quando foi a última vez que você deixou alguém ver quem você é, de verdade? É aqui que entramos no território mais denso, onde as defesas psíquicas deixam de parecer traços de personalidade e se revelam como estruturas de sobrevivência. Freud compreendia que boa parte do que chamamos de caráter é, na verdade, um conjunto de resistências. Essas resistências foram formadas para proteger da dor, mas acabaram por aprisionar o sujeito na repetição silenciosa de sua própria ferida. Quando alguém passa anos sem formar vínculos reais, o discurso da escolha vira uma armadura. Mas o inconsciente denuncia outra coisa. Ele fala por meio da angústia que aparece sem motivo claro, da insônia que insiste em não passar, da sensação crônica de deslocamento. E também se manifesta nos sonhos, aqueles em que alguém tenta se aproximar e você foge, ou em que reencontros acontecem sem nenhum toque, sem nenhum abraço. Porque o medo maior não é do outro. É daquilo que o outro desperta. Esse é o ponto onde a psicanálise mergulha fundo. O outro nos toca em partes que preferimos deixar escondidas. O outro nos devolve uma imagem mais nítida de quem somos. E isso se torna um fardo quando o que está por trás da imagem é dor, vergonha, desamparo. Para quem cresceu precisando esconder as próprias emoções para sobreviver, qualquer gesto de acolhimento pode parecer uma ameaça. Por isso, muita gente transforma a distância em estilo de vida. Não por escolha madura, mas por necessidade antiga. E a sociedade aplaude esse sujeito funcional produtivo que não se abala, que não demonstra carência. Mas isso não é sinal de saúde emocional. Isso é sintoma Freud chamava de narcisismo de autopreservação. A energia emocional que poderia circular entre pessoas é investida em si mesmo. No desempenho, na imagem, nos projetos pessoais. O outro vira cenário. A relação vira distração. A intimidade, um risco a ser evitado. E aqui aparece o paradoxo. Quem não tem amigos sente falta, mas não se permite tentar de novo. Sente o vazio, mas o disfarça como liberdade. Sente saudade, mas chama de autonomia. Sente angústia, mas cobre com produtividade. E assim vai se afastando cada vez mais de si mesmo, enquanto acredita estar apenas protegendo a própria paz. Porque o problema nunca foi a ausência de amigos. O problema é o que essa ausência revela sobre como você se relaciona com o mundo. Pessoas que evitam intimidade estão quase sempre fugindo da própria história. De afetos mal organizados. De dores que não puderam ser narradas, de vergonhas que ainda ardem mesmo que silenciosamente. E essas dores antigas se camuflam em discursos lógicos, em estilos de vida aceitos, em comportamentos admirados. É nesse ponto que Nietzsche entra com sua provocação sobre o eterno retorno. A ideia de que repetimos de maneira incansável os mesmos ciclos. Pessoas que vivem sozinhas demais costumam viver nessa lógica circular. Mudam de cenário, de hábitos, de interesses. Mas o núcleo emocional permanece intacto. Intocável, imune e solitário. Respira fundo comigo agora. Se esse vídeo está te incomodando, é um bom sinal. Curte, compartilha com alguém que precisa escutar isso e vamos juntos mais fundo, porque talvez o que você precise não seja de mais autonomia, mas de mais coragem para admitir que se acostumou demais com a proteção. Talvez seja a hora de reconhecer que maturidade emocional não é evitar os outros, mas saber até onde você pode se permitir afetar e ser afetado. Que depender emocionalmente não é falha. É parte da experiência humana. Freud jamais propôs a eliminação da dor. O que ele nos ofereceu foi uma maneira de compreendê-la, de simbolizá-la, de impedir que ela se repita do mesmo jeito, como um disco riscado. O que Freud nos propôs foi liberdade psíquica. E essa liberdade não se conquista fugindo do vínculo, mas enfrentando o desconforto que ele provoca. E talvez seja isso que falta na sua vida. Um desconforto bom. Um laço real.
Alguém que veja você com profundidade, que não fuja diante das suas sombras, que não peça leveza onde existe peso. Alguém que aceite você inteiro. Mas para isso acontecer, você precisa querer ser visto. E ser visto exige coragem. Coragem para aparecer sem máscara. Coragem para admitir que está cansado de estar só. Coragem para tentar de novo. Mesmo com medo, mesmo com tudo gritando dentro de você para fugir. Porque ser tocado pelo outro muda tudo. Nos tira da ilusão de controle. Nos obriga a sair do centro. Nos faz repensar certezas. Nos lembra de que viver é, em última instância, deixar-se encontrar. E talvez você ainda não tenha sido encontrado. Você não nasceu sozinho. Você também não nasceu sabendo ficar sozinho. A solidão como condição emocional está longe de ser natural. Ela é aprendida. Ela é construída. E quase sempre, ela é imposta por experiências que ensinaram cedo demais que o afeto dói, que o vínculo cobra, que o outro abandona. E o pior é que quando essas lições são assimiladas profundamente, o sujeito começa a tratar a autossuficiência como virtude, quando na verdade ela é só escudo. O entendimento começa aqui. O problema não está em estar só, está em não conseguir mais desejar companhia, está em não suportar mais a presença do outro, está em viver dentro de uma fortaleza emocional tão bem construída que ninguém mais consegue atravessar. Nem você mesmo. Freud já apontava que toda defesa psíquica tem uma origem. Ninguém se fecha por vaidade, se fecha por necessidade. Mas a defesa que protege na infância vira prisão na vida adulta. Aquele mecanismo que serviu para te manter vivo começa a te manter congelado. E o tempo passa. E o afeto não vem. E o mundo vai ficando cada vez mais silencioso. Talvez você tenha crescido cercado de exigências. Talvez tenha sido julgado demais. Talvez tenha sido forçado a se mostrar forte quando tudo o que queria era colo. Ou talvez nunca tenha aprendido o que significa confiança. Porque ninguém nunca ficou. Porque ninguém nunca ouviu. Porque ninguém nunca te viu de verdade. E então você cresceu achando que ninguém presta. Que ninguém sabe amar. Que ninguém é capaz de ficar. Mas e se o verdadeiro problema não for o mundo? E se o problema for a lente com que você enxerga o mundo? Uma lente moldada pela dor, pela frustração, pela falta? É difícil aceitar isso, porque dói perceber que as histórias que contamos para justificar o afastamento foram só tentativas de não enlouquecer diante do abandono. Dói perceber que a nossa frieza é só o que sobrou depois que o afeto foi embora. Dói, mas liberta, porque nomear é o primeiro passo para mudar. E é exatamente isso que a psicanálise propõe. Colocar em palavras aquilo que foi vivido em silêncio. Dar nome ao que antes era só angústia. Transformar padrão em possibilidade. Repetição em escolha. Sofrimento em elaboração. Pessoas que não têm amigos não são simplesmente antissociais. Muitas vezes são pessoas emocionalmente cansadas, exauridas pela tentativa constante de parecerem bem. Gente que está em paz por fora, mas em guerra por dentro. Que ri nas redes sociais, mas chora no travesseiro. Que fala de maturidade, mas vive com medo de ser deixada de novo. Então aqui vai uma pergunta difícil. Quando foi que você parou de tentar? Porque é nesse momento que muita coisa se perdeu. Talvez você ainda se relacione com colegas, com parentes, com contatos, mas amigos. Aqueles que escutam sem pressa, que olham sem julgar, que permanecem mesmo quando você não está bem. Esses desapareceram e não foram eles que sumiram. Foi você que sem perceber fechou a porta. Foi você que parou de arriscar. Que deixou o trauma decidir por você, que permitiu que a dor antiga escrevesse seu presente. E isso tem um custo silencioso, mas imenso. Freud dizia que a saúde psíquica depende da nossa capacidade de amar e de trabalhar. E se você está bem no trabalho, mas emocionalmente isolado, a conta não fecha. Porque amar aqui não é só o amor romântico. É a capacidade de criar laços, de confiar, de se abrir, de ser humano. E talvez esse seja o seu desafio agora. Voltar a ser humano. Sair da lógica da performance. Parar de medir tudo com régua de utilidade. Permitir-se ser vulnerável sem achar que isso te diminui. Reconhecer que a força verdadeira não está em não precisar de ninguém, mas em conseguir conviver com o outro sem perder a si mesmo. É possível. Mas para isso, você precisa aceitar que sua solidão não é uma sentença. É um sintoma. E sintomas, quando escutados com atenção, mostram exatamente onde dói. E onde ainda pode haver cura. Então volta para dentro de você agora. Olha com sinceridade para a sua história. Para os laços que desfez. Para os afetos que rejeitou. Para os encontros que evitou. E se pergunta, o que exatamente você tem tanto medo de sentir? Talvez o que mais te assuste não seja ser abandonado. Talvez o que te assuste seja finalmente encontrar alguém que fique. E aí, o que fazer com isso? Você já notou que algumas pessoas entram em uma sala e não criam nenhum vínculo real, mesmo estando cercadas por gente?
Falam, sorriem, escutam, mas não se conectam. E se perguntadas, dizem que estão bem assim, que preferem sua própria companhia, que não precisam de mais ninguém. Mas por trás desse discurso existe um silêncio profundo. Não é o silêncio da paz, é o silêncio do afastamento. A ausência de amigos não é só um detalhe social, é um marcador emocional. É um sinal de que algo se rompeu por dentro. Porque amizades não são luxos emocionais, são necessidades estruturais da alma. O amigo verdadeiro é aquele que nos oferece espelho e abrigo, que sustenta a nossa presença quando nós mesmos não damos conta dela. E talvez seja por isso que você evita. Porque se alguém olhar de verdade para quem você é, talvez descubra o que você passou a vida inteira tentando esconder. E essa ideia te apavora mais do que a solidão. Mas a pergunta continua de pé. Quanto tempo mais você vai continuar sustentando esse isolamento emocional? Você pode chamar isso de liberdade, de individualidade. Pode até chamar de evolução. Mas tudo isso são nomes bonitos para o medo que você carrega. O medo de ser visto, o medo de ser rejeitado, o medo de confiar, o medo de perder. E se esse medo estiver decidindo sua vida, você não está livre. Está acorrentado. A vida real é feita de gente, de encontros, de conflitos e de trocas, de atritos que nos moldam, de escutas que nos resgatam, de presenças que nos obrigam a rever tudo o que achávamos que sabíamos sobre nós mesmos. Ficar sozinho por um tempo pode ser saudável, mas transformar o isolamento em modo de existência é outra coisa. É uma negação da própria humanidade. E negar a humanidade é negar o direito de ser, transformado pela presença do outro, porque só o outro pode nos ensinar onde termina a nossa fantasia e começa a vida vivida. Você pode ter aprendido que precisar de alguém é fraqueza, que depender emocionalmente é errado, que criar laços nos deixa vulneráveis. Mas essa é a lógica do trauma, não da saúde. Freud nos ensinou que o sujeito saudável é aquele que pode amar e trabalhar. Mas se você só trabalha, se tudo o que você constrói é para se proteger, se não existe ninguém para dividir a trajetória, você não está vivendo, está apenas se defendendo. E ninguém aguenta viver eternamente na trincheira. Então respira e pensa com calma. Se alguém tentasse se aproximar de você hoje, o que você faria? Fugiria, sabotaria? Ignoraria? Ou se permitiria sentir? Porque às vezes a transformação começa com um gesto pequeno, uma escuta, um convite aceito, uma mensagem respondida, um encontro que não é cancelado, um silêncio que é sustentado. E se você chegou até aqui, talvez já tenha começado esse movimento interno. Você pode continuar acreditando que não precisa de ninguém, que está melhor sozinho, que o mundo é raso demais, que ninguém entende você. Mas talvez seja só mais um enredo antigo pedindo para ser reescrito. Você tem total capacidade de reescrevê-lo. A solidão que te protege hoje pode ser a mesma que vai sufocar amanhã. A escolha continua sendo sua, mas dessa vez, escolha com consciência. Se algo aqui te atravessou, esse canal pode te ajudar a continuar cavando. Se inscreve, deixa o like e principalmente não foge do que te provoca.